Então, Márcio, pode trazer aqui para a tela a nossa pauta principal, onde, Arthuzito, a gente viu mais uma vez o Santa Cruz dependendo, né, do poder decisivo de Rock Kennedy para seguir vivo, para seguir sonhando com o acesso, né? O Santa Cruz, a gente já destacou isso aqui em outras análises, superou um histórico negativo de decisões nos pênaltis e conseguiu aí, pela segunda vez seguida, para a gente fazer um recorte mais recente, garantir a sua classificação nesse formato, nas cobranças por pênaltis. Mas a gente não pode ignorar o fato, tá? Só para deixar claro, foram 5 defesas de pênaltis de Rock Kennedy nas últimas fases de mata-mata, os 16 avos contra o Sergipe e as oitavas contra o Altos. Mas a gente não pode ignorar que o Santa Cruz voltou a mostrar uma fragilidade que ele tinha apresentado no começo da temporada e que voltou a apresentar na reta final da primeira fase da Série D. Foi um time que esteve distante de conseguir garantir a vaga nos 90 minutos. Por isso, eu queria entender qual é a leitura que você faz da história desse jogo, para além dos motivos óbvios de euforia, de celebração, de motivo de você ter orgulho, de sair com a camisa do seu time e bater no peito e dizer que você está vivo. Vamos tentar ir além aqui dessa euforia justificada e entender qual é a história da classificação tricolor. Exatamente, Celso. Eu acho que em uma partida como essa, né, em uma disputa como essa, melhor dizendo, são sempre duas análises, né? Você tem sempre a análise técnica e a análise do resultado em si da classificação. Então, a euforia, a comemoração, o sentimento extremamente positivo do torcedor em relação à classificação e a equipe seguir na competição é extremamente válido, necessário, justo e correto, né? O torcedor tem que ter realmente essa alegria pela equipe ter conseguido uma classificação super importante e difícil, como a gente viu que de fato foi. A gente já viu aí muitas equipes ficarem pelo caminho nessa própria Série D. Mas dentro da parte técnica, que também é super importante, porque ela ajuda a gente a conseguir projetar a competição que continua, né? Afinal de contas, o Santa Cruz ele não conseguiu terminar a sua missão hoje. Ele ainda tem mais um capítulo super importante aí contra o América de Natal. A gente tem que dizer que o Santa Cruz ele não conseguiu ter no jogo de hoje um futebol de evolução, vamos Não dizer evoluiu, assim. perfeito. Não evoluiu. A Não gente não evoluiu. conseguiu ver isso. A gente pode até dizer, Celso, e a gente trouxe isso aqui no último programa, que na partida na Arena, o Santa teve uma evolução versus o futebol que ele tinha apresentado contra o Sergipe. Eu trouxe esse comentário aqui junto com o Cássio, de que a gente teve uma sensação de que o Santa de fato ali conseguiu jogar melhor do que havia jogado contra o Sergipe. Ainda abaixo do que a gente já viu o Santa Cruz jogar nessa própria Série Exatamente. D. Ainda não Exatamente. é o Santa Cruz no nível que precisava estar, o que a gente desejava que estivesse. E não cobrando assim. Porque muitas vezes o torcedor fala, é Série D, não dá para querer que vá dar show, que vai dar espetáculo. Todo mundo tem ciência disso, mas o nosso parâmetro é o que o próprio Santa Cruz já jogou na competição. Então É a o, gente não está o cobrando sarrafo do algo. próprio Santa, né? A gente não está medindo com o sarrafo de outros competidores, né? Exatamente, a gente não está criando aqui uma régua inatingível, né? Até porque de fato isso seria irresponsável. Mas se na partida na Arena o Santa teve essa evolução, na partida de hoje não deu para ver. É óbvio que hoje tem componentes da atuação, né, do jogo, que eu já tinha até destacado isso na última partida. Quando teve o jogo, né, na Arena, quando a gente trouxe aqui o programa de pós-jogo, Cássio até falou que o Santa Cruz tinha feito uma partida melhor do que contra o Sergipe, tinha jogado melhor do que o Alto, sobretudo ali no segundo tempo, e que com isso dava sinais de que, opa, o Santa Cruz jogando esse futebol tem condições de ir jogar lá em Teresina e conseguir a classificação. E eu me lembro que eu
concordei com o Maestro, só trouxe um ponto adicional, que é, eu não acho que a partida em Teresina ela vai conseguir ser uma partida semelhante ao que a gente viu acontecer na Arena. Porque a gente vai ter um gramado completamente diferente, a gente tem um contexto de decisão, por ser o último jogo, que acaba influenciando bastante, aquela questão de que um gol você não tem mais 90 minutos da partida seguinte para se recuperar, então todo mundo tem uma atenção redobrada, enfim. Tudo isso que acaba O jogo é influenciando no mais jogo. tenso em todas as etapas, né? Exato, Celso. Não é à toa que a gente teve nesse final de semana dos 8 jogos, 5 sendo 0-0. Uhum. Todo mundo fica mais receoso de arriscar. Porque se você arrisca na primeira partida, beleza, eu tenho a segunda para tentar me recuperar. Mas se eu arrisco na segunda, eu não tenho depois outra chance. Se eu tô faltando ali 20 minutos, eu levo um gol, eu vou ter 20 minutos para tentar me superar e conseguir a igualdade, conseguir me Vencer recuperar na partida. desespero, pressão, né? Falta de equilíbrio emocional, vencer tudo que entra nesse cenário, né? Exatamente. E aí eu trouxe todo esse preâmbulo entrando dentro da análise da partida, porque eu acho que isso foi algo que influenciou muito no jogo de hoje. Muito mesmo. No primeiro tempo, e aí falando desde da história cronológica da partida e começando até antes do primeiro tempo, começando com a escalação, Marcelo Cabo fez duas mudanças para a escalação de hoje. Ele tirou pela primeira vez da equipe titular Gabriel Galhardo para colocar Pedro Favela. Uma decisão, para mim, completamente acertada e que eu acho Vinha que há algumas rodadas cortando luz ali no retrovisor, né? Pedindo titularidade, né? exatamente, para você ver, e eu acho que essa mudança ela é muito sintomática em relação às variações que o Santa Cruz teve durante a campanha. Gabriel Galhardo, quando ele chega, ele era peça fundamental da equipe do Isso, Santa, um dos principais isso. jogadores, até uma surpresa, porque não era um jogador que se tinha uma expectativa de que ele fosse entrar tão bem na equipe como ele conseguiu desempenhar nas primeiras rodadas ali da Série D. É realmente uma peça-chave, porque era o cara responsável por tirar Bem a bola da longe. Na defesa do verdade, parecia uma Valadares. contratação mais ligada ao parentesco. Assim, mais do que. Exato. Eu Hoje cheguei a você nem criticar atrela. nesse Hoje sentido. ele tá jogando ou não, você não atrela se é irmão, se é primo, se é qualquer. Assim, Estando bem ou estando mal, né, maestro? isso. Construiu a própria história. Construiu a própria história. E aí era uma peça fundamental e que caiu muito de rendimento. Muito. Gabriel Muito. Galhardo, ele não é o único jogador do Santa Cruz que caiu de rendimento. Vários outros jogadores do Santa Cruz caíram de rendimento. Mas eu já tinha até falado aqui que, para mim, a queda dele de rendimento era a que mais afetava na forma da equipe conseguir se comportar em campo. Porque ele era um cara decisivo, uma peça realmente muito importante ali para Central na você. construção ali do futebol do Santa, né? É isso, exatamente. E Pedro Favela, que fez um caminho completamente oposto, ganhou essa vaga hoje de titular de forma super merecida, porque Pedro Favela foi um cara que até na hora da contratação a expectativa era maior do que Gabriel Galhardo, a expectativa é que ele fosse titular e Gabriel Galhardo reserva, mas quando a bola rolou na Série D, Pedro Favela mostrou por que Gabriel Galhardo estava sendo titular. Ele não foi bem, muito longe disso. Pedro Favela, em determinado momento da competição, Outro eu ritmo, até né? Mostrava outra rotação, né? Eu até cheguei, Celso, em determinado momento, a achar que era um carta fora do baralho, sabe? Uhum. Tipo, não é um jogador mais para você considerar. E cresceu de rendimento na reta final. Na reta Pedro final, Favela, exatamente. ainda na reta final da fase de Quando o grupos. time coletivamente começou a mostrar um gráfico mais negativo, Pedro Favela começou a crescer individualmente, né? Isso, exatamente, perfeito. É essa a definição. E aí, eu já estava falando há um tempo aqui da queda de rendimento de Gabriel Galhardo, mas sem aquela é, confiança para cravar aqui, ó, vamos colocar Pedro Favela. É o momento para fazer a troca. O jogo passado, para mim, de fato, foi essa virada de chave. Eu acho que ali a paciência se esgotou. Pedro Favela entrou no segundo tempo e transformou o jogo do Santa. O Santa cresceu muito com a entrada dele. E aí, com a entrada dele no segundo tempo tendo funcionado tão bem, não fazia sentido o Santa Cruz hoje abrir mão do seu melhor momento na partida, que foi com Pedro Favela na rodada passada. Então tinha que entrar com ele hoje como titular, e de fato isso foi feito, e um acerto de Marcelo Cabo. A outra mudança foi a saída de Giovani, que é outro jogador que também caiu bastante de rendimento. Giovani, em determinado momento da competição, era o melhor jogador do Santa na Série D, extremamente decisivo, desequilibrando partidas, e tinha tido uma queda de rendimento e acabou sendo substituído na partida de hoje por Thiaguinho. Essa daí eu não concordei, eu acho que ninguém da torcida entendeu muito a mudança. Não tanto pela saída de Giovani, como eu falei, Giovani caiu de rendimento e eu acho que
Era uma posição pacífica em relação à torcida de que isso tinha acontecido. Então, se o cara caiu de rendimento, você entende que é natural que ele possa E a perder a vaga. desconfiança acabou se comprovando, né? O ponto, Celso, é a entrada de Thiaguinho. Porque É, também é um jogador que caiu muito de rendimento. Não é Isso, que Giovani exatamente. caiu de rendimento e Thiaguinho cresceu, como o caso da troca Gabriel Galhardo e Pedro Favela. Que um estava em queda, o outro em crescimento. Aqui são dois jogadores em queda, com o Thiaguinho também sem responder, talvez até há mais tempo do que Giovani, porque lembremos que Giovani, mesmo mal, foi quem fez o gol do Santa em Aracaju. O gol importantíssimo que ele conseguiu marcar ali numa jogada ensaiada contra o Sergipe. Então o Santa trocou, né? Marcelo Cabo trocou um Giovani que realmente estava mal por um Thiaguinho que talvez estivesse pior. E essa mudança, de fato, para mim não funcionou. É. Entrando já dentro de campo, o Santa teve um primeiro tempo e que o melhor recorte do Santa foram os 5 minutos iniciais, que foram até, de certa forma, surpreendentes. O Santa Cruz foi para cima do Altos e abafou a equipe do Piauí no começo da partida, conseguindo ter até a melhor chance do Santa no primeiro tempo, que é um cruzamento ali que acaba batendo no jogador do Altos e quase a bola entra contra. Não foi um lance de muito perigo, mas assim, uma abafa que o Santa Cruz conseguiu fazer. Uma abafa até maior do que o Santa fez na Arena. O Santa, nesses Isso. primeiros 5 minutos, conseguiu pressionar mais o Altos do que o começo de jogo que teve na Arena de Pernambuco. Porém, parou aí. Depois daí, o Santa não teve competência para conseguir armar jogadas. O Santa não conseguiu realmente pensar o jogo como ele deveria ser. Uma partida como essa de hoje, Celso e Cássio, com o gramado do jeito que está, são duas as armas principais que uma equipe utiliza. O chute de fora da área E bola e a parada. bola lançada na área para você Exatamente. tentar um toque de cabeça, ou uma sobra ali, você tentar essa finalização de fora da área, ou aquele bate e rebate e a bola acabar sobrando. São essas as jogadas. E o Santa, basicamente, no primeiro tempo, não conseguiu utilizar nenhuma vez dessas jogadas. O Santa teve muita pouca criação nesse nível. O Santa, basicamente, não finalizou. E finalizar a gol numa partida como essa é fundamental, porque você leva perigo na finalização e você pode conseguir um escanteio, que é um escanteio num gramado como esse assim, É talvez a ouro. melhor jogada que É você possa ouro. ter. É É o melhor ouro. lance que você vai conseguir E se criar. você tiver um cobrador de bola parada, como é o caso do Santa, pelo amor de Deus, pô. E o Santa não conseguiu aproveitar isso, Celso. É. Não conseguiu. O Santa realmente só teve uma finalização de fora da área com o William Júnior no primeiro tempo. Eu acho que foi, inclusive, a única finalização do Santa no primeiro tempo, se você for observar o scout, por exemplo. E de resto, tentativas, lances que poderiam ter levado perigo, como, por exemplo, aquela jogada de Renato no contra-ataque, né, que ele recebe a bola em profundidade, faz o cruzamento, mas ninguém chega para completar. Mas assim, nada de muita criação. Um Santa que muitas vezes utilizava a bola longa, mas aí é uma deficiência que a equipe desempenhou hoje, que a gente já tinha até falado, que não tem aquele homem de referência. Thiago Galhardo não é aquele cara para brigar no alto com os zagueiros, então não conseguia vencer essa bola. E muitas vezes esses lançamentos também, tentando o Thiaguinho, por exemplo, era um cara que não ia conseguir, né, pegar essa bola. O lançamento ele tinha que funcionar de forma coordenada, como a gente já viu o Santa fazer muitas vezes, liberando o ponta para ele receber na profundidade com a bola na altura do pé, não ele disputar com a zaga, né? Até porque a zaga do Altos é uma zaga alta. Então, por outro lado, a gente viu um Altos que também não fez muita coisa no jogo, tá? Um Altos que também não Assombrado, né? conseguiu. Um Altos diferente do que ele vinha apresentando até então, né? Um time que não conseguia envolver o Santa como ele envolveu aí outros times, né? Exatamente, Celso. E um Altos que a gente não viu, porque eu tô falando aqui do Santa Cruz que fez um primeiro tempo ruim, e de fato foi um primeiro tempo bem ruim do Santa, mas o Altos teve um nível de futebol semelhante. O nível de futebol do Altos também não foi muito diferente. Porém, tem uma diferença. Mesmo com esse nível de futebol mais baixo, o Altos sabe jogar no seu estádio. O Altos sabe como é que o jogo funciona. E não é à toa que, mesmo eu dizendo aqui que em termos técnicos o Altos não conseguiu ter uma partida de mais efetividade técnica, assim, não, acertou mais passes, etc. Mas ele conseguiu ter bem mais finalizações que o Santa. Por quê? Porque ele focava no que era o jogo mais importante ali dentro dessas condições. O Altos teve muita bola na área, o Altos teve tentativas de finalizações de fora da área, e foram nesses lances que o Altos conseguiu levar perigo. O Altos no primeiro tempo levou bem mais perigo que o Santa. Foi um primeiro tempo, se a gente teve assim na Arena, que o Altos foi superior, hoje dá para dizer também que foi um primeiro tempo em que o Altos foi superior. Não tanto uma superioridade de que um Altos estava jogando muito melhor, mas um Altos que estava usando muito melhor as armas que funcionam numa partida como essa.
E no segundo tempo, aí sim, eu acho que o Santa soube girar um pouco a chave e participar um pouco melhor do jogo. Sob dois É como se aspectos. tivesse entendido o tamanho do desafio e foi mais confiante, né? Foi tipo, ó, velho, dá para segurar, dá para segurar. E ser mais inteligente, Celso. Eu acho que, fundamentalmente, o Santa do segundo tempo ele soube ser mais inteligente. O Santa que, para mim, evoluiu em dois aspectos fundamentais para o segundo tempo. Primeiro foi um Santa que conseguiu utilizar melhor essas armas que eu falei aqui. Você teve um segundo tempo onde o Santa teve muito mais escanteios, não à toa teve uma cabeçada de Balotelli que foi no travessão. Teve outros lances de perigo que o Santa colocou a bola na área, outras chegadas. Então, a gente viu talvez até o Santa insistir tanto na bola cruzada que na reta final, quando o Santa já estava sem Thiago Galhardo, qualquer outro jogador um pouco mais alto para disputar a bola na área, a equipe seguia insistindo nessa jogada, mesmo sem levar tanto perigo, porque já estava no momento que o ataque do Santa era formado por Renato, que já estava extenuado em campo, Giovani, que é super baixo, e João Pedro, que também é baixo. Então, e além disso, os laterais Rodrigues e Totti também super baixos. Então, foi até um ponto que talvez no final o torcedor já estava até achando ruim, pô, já está insistindo demais, mas o Santa de fato utilizou essa arma no segundo tempo. Um Santa que tentou mais de fora da área, muitas vezes a bola travada na marcação, mas você viu que a equipe arriscou, né? Soube jogar o jogo. Então esse é o primeiro aspecto. E um segundo aspecto, que para mim é mais um mérito de Marcelo Cabo, que é a troca que ele faz no meio ali, mais ou menos, do segundo tempo, na verdade até antes, né? Quando ele tira Thiaguinho, e ao invés de colocar mais um atacante, para mim um acerto dele, ele coloca mais um meio-campista, ele coloca Gabriel Galhardo. E eu acho que quando o Santa passa a ter uma segunda linha ali com 5 jogadores, povoa mais o meio de campo, o Santa consegue ter um pouco mais de tranquilidade. O Santa não dá mais tanto espaço para o Altos, por exemplo, finalizar de longa distância. Não dá tanto espaço para o Altos conseguir ter tantas jogadas ali pelo meio, que depois ele acabava transferindo essa jogada para a lateral e colocando a bola na área. O Santa conseguiu segurar um pouco melhor o jogo. Então, nesse aspecto defensivo também, eu senti que foi um Santa que entendeu melhor que o jogo dos caras está vindo daqui. Não adianta eu querer ter tanta correria, porque assim, tem um lance no primeiro tempo que o Santa tem um contra-ataque com Natan e Thiaguinho, que os caras vão na correria e em determinado momento eles se enrolam com a bola, porque quica tanto que você vai correr com a bola o campo inteiro, uma hora você vai acabar perdendo ela, sabe? Assim, não é o tipo de jogo também que vai funcionar da melhor forma. Então eu acho que o Santa soube se postar melhor no segundo tempo, conseguiu ter uma atuação minimamente mais tranquila, mas obviamente longe de ser uma atuação aqui, para não parecer, tá, pelo meu comentário, que então quer dizer que o Santa fez um bom segundo tempo, o Santa foi merecedor de ter uma vitória no tempo normal e tudo mais. Eu acho que não. Mas eu acho que o Santa conseguiu criar oportunidades para isso. O primeiro tempo do jogo de hoje, a gente saiu muito na sensação de que assina o empate. E era isso que eu falava com qualquer torcedor do Santa Cruz. Assina o empate, vamos para os pênaltis. O segundo tempo, o Santa colocou uma bola no travessão. O Santa teve aquele lance de Renato que ele desperdiça de forma absurda. E foi até bom eu lembrar desse lance, porque teve outro ponto também que eu achei muito importante, que o Santa utilizou mais no segundo tempo, e que no primeiro tempo ele usou só no começo, que é marcar a saída de bola do Altos. Num gramado como aquele, que a bola quica tanto, a saída de bola, se o cara não for no chutão, no lançamento longo, se enrola fácil. Fácil. O próprio Santa fácil. se enrolou algumas vezes. E o Santa conseguiu uma das melhores jogadas dele assim, pressionando, deixando o jogador nervoso, sem ter tanto espaço, tanto tempo para pensar. Jogador que normalmente tem menor qualidade técnica com a bola no pé. E aí você recupera e está na cara do gol. Então o Santa também, a saída, por exemplo, de Thiago Galhardo para colocar Giovani ajuda nesse aspecto. Você ganha um cara de mais velocidade para você conseguir trabalhar melhor essa marcação na saída de bola. Então talvez o Santa tenha faltado até usar mais isso durante os 90 minutos, embora a gente saiba que existe um limite físico, né? Não dá para você jogar também toda hora nesse limite físico de estar sempre correndo e marcando pressão à saída de bola, porque uma hora você cansa. Mas, no geral, é isso, Celso. Eu acho que no segundo tempo foi um Santa que ele conseguiu estar mais perto de marcar um gol. Não acho que o Santa, não vou dizer que mereceu passar no tempo normal, foi superior ao Altos. Eu acho que, na verdade, aqui fazendo um balanço final, foi uma eliminatória, já considerando os 180 minutos, duríssima. O Altos, eu vejo muito torcedor dizer, o Altos não era isso tudo, tal. Veja, não existe isso tudo na Série D, tá? Não existe essa equipe super favorita que vai passar com tranquilidade por todos os outros. A gente tá vendo a competição. Senão não estaria na Série D. A gente viu o próprio Asa, que é a melhor campanha, sofrer enfrentando o Manauara dentro de casa. Não foi uma partida tranquila. A gente viu a Aparecidense ser eliminada. Eu vi a Inter de Limeira, por exemplo, sofrer contra o Rio Branco, até mesmo no jogo no Espírito Santo com o jogador a mais. Eu assisti boa parte dessa partida. Então,
primeiramente, para tirar um pouco essa percepção de que quando a gente falava que o Altos era um adversário complicado, talvez tenha torcedor achando que o Altos era outro nível da competição. Não. Era um adversário complicado como foi. Lembre-se que esse Altos na Arena de Pernambuco foi para cima, jogou melhor o primeiro tempo. E nos 180 minutos, eu acho que foi um confronto muito equilibrado. Sabe? Não consigo aqui cravar quem foi melhor, mas da mesma forma que eu não consigo dizer que o Altos foi superior ao Santa em 180 minutos, eu não consigo dizer que o Santa foi superior. Não, Tá? não foi. Eu acho que foi um confronto duríssimo. E, voltando já para aquela pergunta sua do início lá, para fechar o meu comentário de vez. A euforia da classificação, ela é totalmente necessária. Mas, tecnicamente, o Santa ainda é uma equipe com problemas, ainda é uma equipe que precisa evoluir, ainda é uma equipe que precisa encontrar alternativas, mas também é uma equipe, ao mesmo tempo, e a gente precisa valorizar isso, que está ganhando casca. Que ganhou um pouco mais de segurança defensiva, que um cara como o William Alves ser titular trouxe muito mais segurança do que o time teve contra o Sergipe, que Roquenide conseguiu ganhar segurança e confiança, não só nas cobranças de pênalti, mas fez 2 partidas embaixo das barras bem também, durante o tempo normal. Então são aspectos importantes, mas o desafio que vem aí contra o América tende a requerer mais dessa parte técnica. Que a gente falou muito aqui de como o jogo ele foi modelado pelo campo. Na próxima decisória, né, na próxima partida ali contra o América, Confronto, né? no próximo confronto, não tem isso. São 2 jogos, Arena Pernambuco e na Arena das Dunas, com um gramado em boas condições para o futebol ser praticado. Então, esse aspecto técnico, o Santa precisa evoluir, para também não parecer que porque classificou está tudo certo. Muito bem. Cássio, qual o tamanho do passo que o Santa Cruz deu aí em direção ao acesso, levando em consideração o reforço na confiança que o time pode ter em Roquenide, nas cobranças, levando em consideração a limitação de performance dos 90 minutos, levando em consideração o América, a decisão final ali fora de casa. Qual o tamanho do passo que o Santa deu aí, meu amigo, rumo ao acesso? Celso, para responder isso, eu preciso falar um pouco do jogo, porque um pouco do jogo é o que leva, inclusive, a impressão sobre o que a gente tende a ver no jogo contra o América de Natal, que jogou um pouco antes. E veja que o América de Natal, ainda que tenha vencido o seu jogo lá no Frei Epifânio, lá em Imperatriz, no Maranhão, na volta passou com 0-0. Isso com mais de 20 mil pessoas na Arena das Dunas, tá? Assim, inclusive, desde já, dá para aqui, Santa e América, na Série D, vão fazer um confronto mata-mata em 2 estádios de Copa do Mundo, com a possibilidade de uns 60 mil torcedores ou mais, juntando os 2 jogos. Então, assim, vai ser... Eu já vi muita gente, Cássio, falar que é o maior confronto da história da Série D. Sobretudo que vale o acesso, que no fim das contas é mais do que a final, né? Porque agora, assim, um sobe e o outro fica. Assim, então, nesse perfil aí, o América, que já é SAF, tem tantas coisas para a gente falar. Ainda tem o América, que é de Tininho, pô, o cara de futebol do América, que é ex-presidente do Santa Cruz, tem tanta coisa. Mas, enfim, o América passou, detalhe isso mais para frente, o América acabou passando com 0-0. Num jogo nervoso, acompanhando os perfis do Maranhão, futebol maranhense, estava acompanhando tanto esse jogo, quanto o jogo que estava do Caruaru, que era outro representante do estado, do Maranhão, que esse passou. E na fase anterior, o América tinha passado também pela Joseira. Então, assim, teve suas dificuldades também. Então, também está olhando que é um time que conseguiu vencer fora de casa, é um time que conseguiu superar um gramado lá do Adalto, e agora não vai ser questão de gramado, né? Que deve ser, como eu repito, vai ser Arena Pernambuco e Arena das Dunas, ou seja, com amplas condições de campo, de estrutura, de vestiário, de transporte para as torcidas, enfim. Não tem como ser melhor, na verdade. Está falando 2 estádios da Copa do Mundo 2014, no confronto de volta da 4ª divisão. 2 dos estádios mais modernos do país, né? Que ainda são, apesar de 11 anos da Copa, mas continuam sendo 2 dos estádios mais modernos do país. O Santa, do Piauí, assim, hoje é a euforia da classificação. Até o próximo jogo, eu repito, vai ser em Pernambuco, né? O jogo de ida, a gente não sabe se vai ser sábado, domingo, enfim, mas a tendência de 2 domingos, acredito eu. Até lá, eu imagino o torcedor do Santa cobrando um pouco de Marcelo Cabo. Claro que vai ter aquela que agora é apoiar tudo e esqueça tudo que aconteceu e apoiar tudo.
as torcidas de massa, elas têm vários perfis ali, e eu não sei mensurar o percentual de cada perfil desse na voz. Mas certamente tem um perfil que não abre para nada, tem um perfil que é desconfiado, tem um perfil que só faz conta, tem um perfil que é só oba-oba, tem um perfil que fica eufórico e no dia seguinte já começa a ver. E nesse caso, se as pessoas forem para esse perfil, elas talvez tenham, assim, eu já tinha dito isso no confronto anterior, e, por exemplo, até em rede social os perfis são diferentes, porque eu tinha dito até isso aqui da outra vez do Santos Sergipe, o que a gente comentou aqui, muita gente foi na linha da gente, muita gente do Santa foi na linha da gente, mas aí os cortes do que a gente escreveu, quando foi para o Instagram, uma parte do entendimento era completamente diferente. Era... Os caras, como é que os caras vão falar sobre isso? Em vez de estar fazendo o oba-oba, como é que vai falar sobre isso? Então, nesse ponto, deixando isso muito claro, eu vou falar o mesmo que eu tinha dito contra o Sergipe. E, embora eu tenha alertado que o Altos era melhor que o Sergipe, de fato era, eu acho que nessas 4 partidas, o Santos tem recorte de bons momentos. Talvez seja o perfil da Série D. Por detalhe, assisti muitos jogos, tá? A Inter de Limeira, uma ótima campanha, não fez uma boa partida contra o Rio Branco, passou 0-0 também, inclusive. O Asa, o jogo horroroso do Asa contra o Manauara, lá no Fumeirão, em Arapiraca. Viu do Central contra o Maranhão se defendeu muito bem, mas uma pobreza no ataque, assim, paupérrimo na questão ofensiva. Então, e todos esses times que eu estou falando passaram em fase. E até viu o Goiatuba porque estava precisando do resultado. Esse até acho que jogou bem, mas tinha perdido o primeiro jogo, era uma campanha ruim, assim, tinha que fazer, foi no tudo ou nada lá e deu certo. De forma geral, tem muitas atuações irregulares, e isso de todo mundo que passou, do que eu consegui assistir. No fim das coisas, acho que eu só não consegui assistir o América de Natal. Também vi até o Cianorte, que passou no misto, venceu fora de casa, cedeu empate na ida, mas foi vencer lá no Mato Grosso. Então, eu estou cobrando uma melhora do Santa, mas consciente de que os outros que estão nas quartas de final não estão nos cascos, não tem ninguém na ponta dos cascos. Possivelmente é o caso do próprio América de Natal, que passou com um 0-0. Certamente houve a euforia da classificação na Arena das Dunas, mas ao mesmo tempo, o cara do América de Natal disse, empatou aqui, empatou esse jogo, empatou com o Santa, empatou com o Central, vai ser muito jogo na Arena das Dunas que o América de Natal não vence para ter tanta confiança que vai fazer o resultado. Então, o que eu acho do Santa, a mesma coisa que eu imagino que o pessoal lá em Natal esteja pensando do América. Precisa melhorar um pouco. Eu acho que o Santa precisa melhorar um pouco. Porque nesses 4 jogos foi copeiro, passou, mas se tiver 10 centavos tem de melhora técnica, pegador de pênalti, né? 10 centavos de melhora técnica, Celso, eu acho que esse caminho pode ficar mais fácil. Deixa eu até para ver, foi Cássio, o Hansen. Eu concordo 100% com você, mas eu vou ser sincero. Não acho que vai acontecer essa hora do campeonato. Não, mas eu não terminei, eu só fiquei pegar o nome. Johansson, que sempre comenta aqui com a gente, mas esse ele comentou lá no Twitter, eu só queria para ter certeza. Rock Kennedy tá como... inclusive, eu achei tão verdadeiro que eu fui até no texto, eu consigo colocar isso no texto também. Rock Kennedy está sendo o Darley do Retrô. Esse é o melhor Santa que já jogou a Série D? Eu não acho que seja não, tá? Assim, não. É o mais caro, sem dúvida alguma. É o mais caro. Com mais de 1 milhão. Mas, quando eu digo esse Santa desse momento até. Porque o Santa de 2025 na Série D já teve atuações melhores. Mas o desse momento, embora esteja passando de fase, não vive o melhor momento desse Santa. Mas o Retrô, ano passado, não era nem isso, não era nenhum recorte do Retrô dentro da Série D, era o Retrô na Série D. E o Retrô subiu, terminou campeão, inclusive. O Retrô subiu passando todas as fases nos pênaltis. Todas. Segunda fase, que é 16 avos, as oitavas, que foi agora, e as quartas. Detalhe, também passou a semifinal nos pênaltis. Só a final que ele conseguiu bater o Anápolis nos 180 minutos, enfim, com bola rolando. Ou seja, o time ganhou 4 disputas de pênalti. E era um Retrô que, em outros anos, o Retrô chegou a fazer a melhor campanha. Inclusive, foi eliminado pelo Santa, que tinha sido a 32ª. Mas não era cruzamento olímpico, não. Foi uma grande coincidência. Mas, assim, foi a melhor campanha de 32 contra o 32º, e o Retrô caiu para o Santa. Então, o Retrô do ano passado não era o melhor Retrô, mas foi campeão. Não é que subiu, não. Foi campeão. E, curiosamente, caiu hoje, tá? Só para dizer assim, o Retrô foi matematicamente rebaixado, vai voltar para a 4ª divisão. Mas aquele Retrô não era o melhor Retrô, mas foi copeiro porque tinha um goleiro nessa situação. E sempre era nesse limite. Talvez o Santa, essa melhora que eu estou fazendo, que Arthur já disse que ele não acredita que vai acontecer. Eu acho que esse paralelo faz muito sentido, Cássio.
Muito. Celso, e essa eu assino agora que ele siga assim. Então, mas esse paralelo que eu estou tentando falar, que Arthur já disse desculpa, da melhora, que ele acha que não vai acontecer, que não dá tempo, talvez não aconteça de fato. Mas aí é contar para Rock Kennedy ser o Darley de 2025, para o que foi o Retrô. O Retrô foi além do limite com o goleiro salvando. O do Santa já pegou 5 pênaltis, é muita coisa. Assim, eu acho que 2 caras do Altos bateram muito mal. Mas se você tiver um goleiro que pega o pênalti mal cobrado, tá ótimo, meu irmão. Porque assim, na Série D alguém vai bater mal. Isso alguém define, maestro, o goleiro pegador de pênalti. Inclusive, dos 3 pênaltis, o segundo pênalti, eu ri, não sei se ninguém notou isso. O Roque caiu antes do cara chutar a bola. Eu percebi assim, isso na hora. Aquele cara do Altos, Cássio, ele não foi olhou muito barra. sem confiança. Ele não olhou para a barra. E Rock Kennedy percebeu pelo a bola quando o goleiro já tinha ido. O gesto corporal do cara deu muito na cara que ele ia jogar daquele lado. Ele mostrou completamente pela forma que ele foi para a corrida. Tanto é que Rock Kennedy tinha tanta confiança que ele ia bater ali, que foi antes, e o cara não olhou para a barra na hora de bater. Não olhou para a barra e Rock Kennedy defendeu. Então, o pênalti mal cobrado, se você tiver um goleiro que pega o pênalti mal cobrado, você já está feito. E no caso, o Rock Kennedy pegou 3, já pegou 5, na verdade. Né? 2 contra o Sergipe, e ainda entrando na mente dos caras, até um bati para fora, e 3 hoje. Para não precisar de Rock Kennedy sempre, no caso agora, esse sempre, na verdade, é uma fase, eu acho que mesmo Arthur dizendo que não acredita que é possível, mas precisa ser possível, pô. Eu não acho que o Santa tem que fazer um confronto valendo o acesso, valendo tanta coisa, com o mesmo futebol que ele apresentou nesses 4 jogos, ou seja, nesses 360 minutos. Veja, eu não estou exigindo de um time que não tem capacidade, estou exigindo de um time que eu acho que pode ser um pouco melhor. Não é só dizer, ó, o time joga isso, mas está no talo. Não é o caso. Já mostrou um futebol de nível maior nessa competição. O Santa está jogando, eu acho que ele pode ser um pouco melhor. Eu não estou dizendo, pô, o time está aqui, ele está aqui. Se ele fosse isso, não. Ele está aqui. Não é que ele precisa se transformar num time de Série B, né? Não precisa. Ele precisa ser o que ele já foi. E nessa campanha, não é na vida, não. É nessa campanha. Porque se não for, no mínimo vai ter, na parte da confiança, que era uma parte da pergunta de Celso, é óbvio que no confronto o América vai pensar, ó, se for empate, a gente talvez esteja com um problema. A questão é, com esse nível de futebol, o empate é garantido? Uma disputa de pênalti? Para mim, essa é a pergunta. Porque, assim, se for 180, se for na igualdade, for para o América, eu acho que o América vai entrar com cara de derrotado na disputa de pênalti, porque sabe que o outro goleiro vai ter que ser muito preciso, porque o outro goleiro está na fase excepcional e o do América não está testado para esse tipo de situação ainda. Mas é importante lembrar que o confronto tem 180 minutos para chegar nisso. E o Santa não pode se depender de Rock Kennedy depois de 180 minutos. Ele precisa fazer valer esses 180 minutos. E nisso eu acho que precisa melhorar. Eu vou insistir. O cara pode ficar chateado de novo, a galera do Instagram. Pelo menos aqui no YouTube até agora eu não vi. Mas do Instagram pode ficar de novo quando o corte for para lá. Mas é só não aceitar, se resignar com... Por exemplo, é para aceitar a atuação de Galhardo hoje? Não, pô. Deixa o Galhardo jogar o que jogou hoje contra o América e assim... Tá valendo. Claro que não, pô. Tá pago. É isso que eu tô falando. Assim, o time é isso. É para aceitar o futebol que o Galhardo... Nesses 2 jogos, aliás. Claro que não. É óbvio que ele, embora tenha feito um gol muito bonito... Um golaço, né? Mas foi contra o Sergipe. Né? Já foi na outra fase. Você pode esperar um pouco mais de Galhardo, pô. Os pontas... Você pode esperar um pouco mais dos pontas. Que já foram ponto, mas já foram um ponto alto do time em algum momento, porque os dois estavam numa fase muito boa. Esse é o meu ponto. Eu não estou exigindo nada que eu não tenha visto nessa campanha. Agora, eu não consigo imaginar que o torcedor do Santa Cruz ache que o que Galhardo apresentou nessa fase tá ok para as quartas de final. Eu acho que não tá, acho que está longe disso. E tem essa semana para tentar extrair uma melhora. E eu acho possível. O confronto é dificílimo, assim, para quem não está por dentro da Série D, esse confronto, galera, ele acontece depois da soma de dos 8 classificados. Você pega os resultados das 3 fases anteriores e escala do 1 ao 8º, e aí vira um cruzamento olímpico. Primeiro para o 8º, segundo para o 7º, e nisso aí saiu o Santa e América. Arthur fez um gráfico muito legal das várias possibilidades. Ele botou os 3 jogos do domingo. Se fosse empate em Caruaru, ou se fosse em Natal, se fosse todos os cenários possíveis. E um dos cenários mais factíveis, de fato, era esse que acabou saindo, que era Santa e América. Porque, no fim das contas, foi melhor para todos os outros 6. Assim, nenhum outro jogo vai ter
Talvez lá em Limeira, lá no estádio lá da Inter de Limeira, mas mesmo assim no jogo das oitavas não tinha tanta gente no estádio. Assim, de ter, como vai ter na Arena das Dunas e como vai ter, sobretudo na Arena Pernambuco, enfim. Talvez o segundo maior público seja no estádio do Asa. Mas é um estádio pequeno, por exemplo, ontem estava lotado no Ceará, acho que 6 mil Mineirão, pessoas. né? 6, 7 mil pessoas. É bem um alçapão, mas não é muito grande o estádio. E aí, Cássio, só para pegar esse seu comentário, que é perfeito, tá? E casa até um pouco com o que eu falei quando eu fiz o meu comentário também, né? Porque eu já trago essa tônica aqui há muitas semanas. E talvez por isso que eu já esteja mais pessimista, Cássio, dizer, eu não acredito que o Santa vai conseguir recuperar aquele futebol que ele já conseguiu mostrar nessa própria Série D, sabe? Porque são semanas que eu bato nessa tecla. Tem que jogar melhor, tem que jogar melhor. Tá funcionando, mas assim, talvez uma hora não seja mais suficiente. Tem que evoluir. E muitas vezes o torcedor fala, ah não, mas Série D é isso. E eu repito, né? A gente não tá fazendo aqui um comparativo com o Santa Cruz de 10 anos atrás, quando o time estava na Série B, na Série A e etc. Ou comparando com a equipe. Um Santa de Nunes. Exato, eu tô comparando com o Santa Grafite, João Paulo e Queno. Isso, eu tô comparando com o Santa de 2 meses atrás, nessa Exato. mesma divisão, sabe? E eu acho que até trazendo um pouco aqui de caminho, né, e de mostrar que às vezes a evolução ela nem precisa ser tão gigantesca, mas que uma evolução pequena ela já faz a diferença. E aí, Cássio, não sei se você concorda ou se eu estou sendo muito otimista, mas eu acho que já houve uma mínima evolução do Santa Cruz que pegou o Sergipe, do Santa Cruz que pegou o Altos. Porque o Altos é melhor que o Sergipe, ele exige mais. E defensivamente. Você vê uma zaga hoje que é mais segura tendo o William Alves. Você Perceba que a melhora que eu falei, eu citei 3 jogadores do ataque. Perceba que eu falei que eu citei o Galhardo e citei os 2 pontas. Porque sobretudo isso que eu acho que o Santa pode melhorar. Eu não me referi à defesa. A defesa eu concordo com você, acho que ficou muito bem. Mas eu acho que a parte ofensiva do Santa, o Santa não pode achar que não tem como. Que tá ok. Não é possível. Concordo totalmente. Assim, o Santa teve uma mínima evolução já defensiva com o William Alves, por exemplo. Rock Kennedy foi muito mais seguro nos 180 minutos dessa vez do que contra o Sergipe, porque ele teve 2 falhas clamorosas. Agora a gente está falando de um goleiro que não só foi bem nos pênaltis, mas que também foi bem nos 90 minutos das 2 partidas. Não teve falha, talvez um mínimo erro aqui ou ali, mas nada que comprometesse. Então ganhou segurança, ganhou confiança nesse sentido. A gente pode falar de um Pedro Favela que entrou bem na equipe. Então, são encaixes que a equipe pode conseguir e que há um trabalho a ser feito e que há espaço para isso. Quando eu trouxe aquele comentário, talvez foi muito pessimista ali, aquele lado de quem está batendo na mesma tecla e não acontece. Mas eu concordo Cássio, só para trazer aqui um ponto de como esse seu discurso, ele não é um discurso que não reverbera na torcida, tá? Terminou a partida inclusive eu recebi um comentário agora no Twitter, o torcedor dizendo isso. Tem como trocar de treinador para as próximas 2 partidas? Tem como mudar o comando? O América fez isso para essa fase final, inclusive, né? Não no meio do mata-mata. Não, mas antes da fase final, a América fez isso. Faltando 2 rodadas, 3 rodadas ali para a fase de grupos, está com Gerson Guzmão agora, né? Eu nem acho que Marcelo Cabo foi tão mal na partida de hoje, tá? Eu acho que ele teve traços positivos e negativos, e a gente vai trazer isso no campinho. Mas, assim, é uma preocupação do torcedor. Eu já vi vários torcedores, pelo menos na minha bolha, falando de que classificamos, estamos felizes, mas precisa evoluir, precisa melhorar, até porque o Santa meio que está numa escadinha, né? Sergipe, Altos, América. Realmente o nível de adversários está subindo. Competitividade e o desafio está crescendo. Antes de a gente seguir aí para o nosso glorioso campinho, tá, galera? Eu vou trazer, maestro, outro aspecto importante dessa decisão com o América, porque são 2 jogos, tá, que a gente ainda não pode cravar exatamente quais são as datas, porque a gente precisa lembrar que a PM do estado de Pernambuco já há algumas décadas já se mostra incapaz de conduzir 2 eventos de futebol no Recife no mesmo dia, né? E recentemente mostrou isso aí, né, justamente no jogo entre Santa Cruz e Sergipe, que acabou mudando para a segunda-feira na Arena de Pernambuco, e que o Santa Cruz, com a sua torcida fiel, apaixonada, conseguiu fazer com que isso não fosse um problema. Mas teremos aí
o Náutico jogando no sábado, na última rodada da Série C, que aí não tem como ter essa mudança. O Sport jogando no domingo, né, na Série A, que aí tem a questão hierárquica, também o caso da Série C. E a Polícia Militar já tem esse histórico. No entanto, como você muito bem observou, o governo do estado de Pernambuco meio que abriu um precedente para, eventualmente, termos esse jogo no domingo, né, maestro? Mas não vai ter, acho improvável. Esse domingo, se eu não me engano, é Sport e Vasco. Isso. Que é o jogo da Amazon, se eu não me engano, é o jogo da Amazon. Ou seja, tem a torcida do Vasco, que já teve entreveiro com a do Sport na Série B. Esse Santa e América é um perfil completamente de Santa e Altos, onde era a torcida Santa e única. Altos, perdão, falei Santo Sergipe, mas Santa e Altos. Santa e Altos. Santa e América. Por exemplo, o Santa não vai conseguir fazer o que fez contra o Altos de pegar aquele setor visitante. O visitante será do América. Assim, vai ter, sei lá, 1.000, 1.500 torcedores do América, ou até mais. Então, assim, aquela palavra que a governadora deu, eu achei uma jogada muito política, que vai ser colocada à prova agora. Gostaria que o governo do estado tivesse força para que esse jogo fosse no mesmo dia. Também, né, Cássio? Assim, não, estou falando só domingo, só nessa que Celso trouxe. Mas só falando de ser domingo, se fosse domingo. Eu gostaria que o governo do estado tivesse força na segurança para realizar essas duas partidas. Em Buenos Aires, por exemplo, ainda que tenha tido o inferno lá de Independente e Universidade do Chile, mas de forma geral o Campeonato Argentino, que é baseado em Buenos Aires, acontece assim, 3, 4 jogos em Buenos Aires por rodada no mesmo dia. Em Pernambuco, só para dar um exemplo, lá tem a rodada dos clássicos até, né, Cássio? Que inclusive acontecem, sei lá, 8 clássicos na rodada em sequência, assim. Mas com o perfil dessa vez, acho difícil. Gostaria que se o jogo fosse marcado, pudesse ser marcado para o domingo e que o governo de Pernambuco pudesse oferecer essa condição. Mas e a questão do sábado que o Arthur está falando, tem um problema. A última rodada da Série C é no sábado e o Náutico joga na Série C. E aí não tem como mudar. Por exemplo, eu acho que é mais fácil até mudar a rodada do Sport do que do Náutico, porque a do Náutico é a última rodada da Série C, onde todos os jogos são ao mesmo tempo. Então, assim, acho... Na verdade, Cássio, eu acho que não vai mudar o jogo de ninguém. O que o Santa vai tentar fazer é usar a carta do governo do estado ter dito na última vez que poderia no mínimo para constranger, tentar jogar os dois ao mesmo tempo, né? Ou em horários diferentes, assim, mas o mesmo dia, né? Eu acho que é isso que o Santa Cruz vai tentar fazer, porque dificilmente ele vai conseguir mexer. Apesar daquela fala, assim, Santa e Sport no mesmo dia, a gente falou aqui, para jogar, assim, é mais difícil do que Santa e Náutico no mesmo dia, assim, vamos ficar aqui também sem muita frescura para dizer isso, né? Assim, pela questão das duas organizadas, enfim, não é a mesma coisa, de Santa e Náutico no mesmo dia para Santa e Sport no mesmo dia. Então, acho, tirando a possibilidade de mudar o jogo do Sport do domingo para a segunda, e talvez seja difícil, porque possivelmente na quarta-feira vai ter Sport, possivelmente será Sport Flamengo do jogo adiado. O jogo do Flamengo, que era Sport Flamengo. Então ainda tem esse problema. A possibilidade que eu vejo é o Santa ser no sábado, do jeito que o Arthur falou, mas não tem como mudar o horário do jogo do Náutico, é 17 horas, não tem como ser mais cedo ou mais tarde, porque os 10 jogos são simultâneos. Ou ir para segunda-feira, como foi nessa última semana. No primeiro confronto ali. E aí podem usar também, né, Celso? Aí tem o outro lado da moeda, né? O que podem acabar utilizando de carta contra o Santa é, da outra vez foi na segunda e não atrapalhou em nada. Deu lotação de todo jeito, então dá para fazer de novo assim, sabe? Veja, Arthur, que é o que eu acho que vai acontecer, sendo bem sincero. É o que eu acho que vai acontecer. A gente vai ver o jogo do Santa na segunda-feira e a torcida do Santa fazendo a parte dela e lotando a Arena de Pernambuco para o confronto de acesso. Agora, meus caros, vamos girar aqui a nossa pauta, tá? Para o nosso quadro, nosso glorioso Campinho. E antes de a gente começar a analisar individualmente aqui os jogadores do Santa, eu queria convidar a nossa audiência a conhecer os serviços, a proposta, o trabalho dos nossos amigos da A10. Uma galera que a gente conheceu recentemente, tá? E por quem a gente já passou a nutrir um enorme respeito, tá? Eu visitei as estruturas lá
da A10, e eu realmente fiquei muito impressionado, né? Porque ao longo dos últimos anos, temos, ainda bem, percebido um aumento da preocupação da população de maneira geral, e aqui eu vou destacar mais a população masculina, que, via de regra, não costuma cuidar da saúde, não costuma cuidar do bem-estar, como a população feminina normalmente faz, né? Mas eu percebo também uma mudança no perfil aí dessa população com as gerações mesmo. Posso dizer que há alguns anos eu passei a ter uma preocupação cada vez maior com a qualidade da minha velhice, por exemplo, né? Eu alcancei na paternidade a maior felicidade que eu podia ter, e eu pretendo exercer essa paternidade também através das próximas gerações, caso seja da vontade dos meus filhos terem filhos também, mas pretendo curtir meus filhos enquanto eu tiver saúde, e eu pretendo prolongar isso por bastante tempo. Então, há algum tempo eu tenho demonstrado mais interesse e preocupação com essa questão da saúde e do bem-estar. E eu encontrei, tá, lá na A10 uma estrutura que ela atende essas necessidades de uma maneira 360 graus. Tá? É uma galera que entendeu esse conceito e que trouxe especialistas de diferentes áreas, né? Da nutrição, da educação física, da fisioterapia, da medicina, e construiu um ecossistema de verdade que visa entregar os objetivos que você tem para a sua saúde, para o seu bem-estar, independentemente do nível. Assim que eu fui lá na A10, eu encontrei, por exemplo, um ex-atleta profissional, Carlinhos Bala, que é um cara que, apesar de ser um ex-jogador de futebol, mantém um cuidado com a saúde desde sempre. A gente que acompanha a pós-carreira aí de Carlinhos Bala percebe também que ele é um cara que continua se cuidando, né? A gente sabe que na A10 existe convênios com clubes do Brasil inteiro, tá? Que quando vem enfrentar os clubes aqui da região, fazem uma preparação lá na A10. Há profissionais dentro da equipe da A10 que integram equipes de futebol profissional. Mas encontrei também um menininho, 9 anos de idade, a idade do meu filho mais velho, que já desponta como um talento, né, que costuma aparecer aí, e que já faz um trabalho específico, inclusive com psicólogo, para que ele encare essa carreira que começa de forma tão precoce, da forma mais sutil e mais saudável possível. Então, eu fiquei muito feliz de ter conhecido o serviço da A10, por perceber que já existe aí no mercado uma proposta, uma clínica, um espaço que atende tudo que eu procurei, tudo que eu vinha procurando quando eu passei a me importar mais aí, a querer investir mais na minha saúde e no meu bem-estar. E aí a gente vai falar de suplementação, de vitaminas, de terapias, e você vai encontrar tudo isso num lugar só, por planos super acessíveis. E aí eu falo para você, com lugar de fala de quem pesquisou bastante, uma série de serviços interligados a essa questão do bem-estar, que lá o preço é absolutamente convidativo, até mais do que competitivo. Então, convido vocês a conhecerem os nossos amigos da A10, que tem uma clínica ali na Torre. Vocês podem marcar uma avaliação aí, sem compromisso, para que você tenha o pontapé inicial e conheça tudo o que a A10 pode oferecer para vocês. Um abraço carinhoso nos nossos amigos que integram a equipe da A10, pela recepção muito calorosa e por confiarem também aqui no nosso trabalho. Agora sim, meu querido Márcio Souza, vamos trazer o nosso campinho para a tela para que a gente siga a nossa análise. Arthur Silva,
Dessa vez fica mais fácil analisar o trabalho de Rock Kennedy, por exemplo. Não teve nenhuma falha que a gente consiga identificar e ele foi absolutamente decisivo, com mais 3 defesas na decisão por pênalti. Então, Rock Kennedy, independentemente, como o maestro muito bem destacou, de as cobranças terem sido bem feitas ou não, ele fez a parte dele, defendeu 3 pênaltis e garantiu o Santa Cruz na próxima fase, a fase que define o acesso dos clubes da Série D para a Série C do ano de 2026. A avaliação de Rock Kennedy, como você bem trouxe, Celso, é simples, né? Muito bem para ele, porque no jogo contra o Sergipe a gente ficou naquela dividida porque existia uma falha dele ali durante a partida. Hoje não. Hoje ele fez inclusive defesas importantes ali durante a partida. Nenhuma grande defesa, nenhuma defesa muito difícil, mas trabalhou durante os 90 minutos e foi o herói aí da classificação na cobrança de pênaltis. 3 defesas, o Santa Cruz conseguiu terminar inclusive com a classificação sem ter que cobrar, né, pela última vez, justamente porque seu goleiro se destacou bastante ali, levou apenas um gol, né, de 4 cobranças que ele teve contra. Então, muito bem aí para Rock Kennedy e já dá até para embalar aí como o melhor em campo também. Oxe, então já pode trazer, inclusive. Não tem muito mistério, não tem muito mistério, não. Assim. Já podem trazer aí, inclusive, Márcio, a aura de melhor em campo, tá? Eu tô com uma questão aqui rapidamente para resolver, ainda volto em instantes, mas eu vou pedir, Artuzito e Maestro, para vocês seguirem aí com a análise dos destaques individuais do Santa, enquanto eu resolvo essa questão aqui rapidamente, tá bom? Fiquem Fechado. aí com essa condução do campinho, que em alguns instantes eu estou de volta. Cássio, vou seguir aqui então na avaliação. Se você tiver algum comentário aí, vai agregando. Não, pode também. seguir. Totti eu vou colocar o vermelho, tá? De muito mal. Eu acho que Totti fez uma das piores exibições dele com a camisa do Santa, mesmo nesse retorno onde ele vem fazendo atuações abaixo, né, do que ele já teve em outras passagens. Hoje ele conseguiu se destacar negativamente. Totti, como sempre, muito aguerrido, brigando no campo inteiro, mas hoje ele errou quase tudo que tentou. Inclusive laterais, como bem lembraram aqui no chat, ele errou pelo menos. Mas ele tem um ponto, não muda a nota dele, mas ele tem um ponto. Na reta final do jogo, ele deu um esporro pela experiência em Rock Kennedy, que ele, pelo gesto, deu para fazer a leitura do gesto e dizer assim, mesmo quando o cara recuar, quando o cara abrir o braço, quando o cara fizer a proteção, ou seja, quando alguém da zaga fizer a proteção e a bola for para trás, aí ele fala assim, rasga, chuta para frente, porque Sim. Teve 2 lances que Rock Kennedy foi na linha de fundo e quase que o cara pega a bola e Rock Kennedy perdido na linha de fundo e ia tocar voltando para o gol vazio. Não sei se tu lembra desse lance e dessa orientação. O lance seguinte, que a bola chegou na área, o Rock Kennedy deu um chutão para frente. Sim, não, ele tem uma liderança, né, muito importante. E ele é um cara que, assim, corre e se doa o jogo inteiro, sabe? Se entrega os 90 minutos. Eu acho até que Totti começou tendo uma avaliação, assim, de ser o pior do jogo, se a gente olha o primeiro tempo. Não foi, tá? O pior da partida. No segundo tempo ele teve uma leve melhora, ele consegue ali na reta final fazer alguns cortes, etc. Mas assim, errou muito mesmo. Então por isso que eu vou colocar o vermelho aqui. Mas pela reta final dele é um vermelho que poderia ser um laranja, mas eu acho que ainda é um vermelho porque de fato ficou bem abaixo. Então, vermelho aí para Totti. Na dupla de zaga, eu vou colocar para William Alves, o jogou bem, gostei da partida dele, trouxe uma segurança defensiva para a equipe, mais uma boa partida de William Alves, muito seguro. Tem um lance no primeiro tempo que ele ganha a disputa ali com o zagueiro, sabe? Você olha assim e não entende como é que ele estava no banco durante essa campanha, muito seguro mesmo. O melhor William Alves que a gente já viu com a camisa do Santa está sendo no talvez The Last Dance of William Alves aí, já com salvo 38 anos. Mudança de contrato, talvez o mais barato também, né? Porque ele veio ele veio num cenário que, tipo, o custo-benefício está alto mesmo, de fato. Exatamente. Então, jogou bem para William Alves. Eurico, eu achei que Eurico também fez só uma parênteses, partida. Só parênteses. Oi. Mas ganhou dinheiro, né? Porque a informação é que a premiação foi 400 mil para o grupo. Foi. A classificação. Então, assim, de bicho, um salário eu não sei, mas de bicho pingou alguma coisa hoje, viu?
Pingou, pingou. Márcio, jogou bem, tá? Para o William Alves, não é muito bem não. É o verdinho mais claro ali. E Eurico, eu acho que eu vou colocar o razoável para Eurico, tá? É, eu achei ele um degrauzinho abaixo de William Alves. Eu acho que ele se enrolou alguns lances ali na saída de bola. Eu até falei no meu comentário que o Santa Cruz em alguns momentos sofreu ali na saída de bola. Eu achei que Eurico foi o cara que acabou passando por isso. Faltou entender. E depois ele entendeu e não errou mais nisso, tá? Entendeu um pouco o gramado que tinha ali, a dificuldade que era tentar sair da forma que o Santa Cruz normalmente estava saindo. Por isso eu vou colocar o razoável para Eurico, tá? Não foi uma atuação ruim, mas só para ficar justo de que para mim o William Alves fez uma atuação melhor que a dele. E Natan, eu vou colocar o vermelho também, tá? Partida muito abaixo de Natan, muito muito abaixo. Ofensivamente também não funcionou, não conseguiu ter superioridade e sofreu muito defensivamente, né? Eu até peso aqui o que trouxe no comentário, acho que é João o nome dele, de que de fato o Natan sofreu muito na marcação também, porque o ponta do lado dele, que é Renato, que já já a gente vai chegar, não voltou quase que em nenhum momento para ajudar. Então o Natan teve alguns momentos ali de inferioridade numérica contra o marcador, mas também teve muita bola que Natan errou sozinho, tá? Errou, esteve um pouco desligado, entregou algumas jogadas e defensivamente também o camisa 8 do Altos, inclusive muito bom jogador, o camisa 8 do Altos, levou muita vantagem em cima dele e a jogada principal do Altos era ali pelo lado direito, então vermelhinho aí para Natan. Não, os dois laterais do Santa não foram bem na partida de hoje. Concorda aí, Cássio? Com essa avaliação da linha defensiva? Eu não achei os laterais do Santa assim tão abaixo, não. Porque na parte defensiva, veja, a ofensiva realmente não existiu. Natan, eu concordo. Talvez. Porque Rodrigues, por Eu não exemplo, seria eu tão vou emendar a rigoroso com o avaliação de Totti. Eu Rodrigues. não achei Totti tão negativo assim, não. Mas Você assim, quer ir no laranja com Totti? Porque ele teve uma leve eu acho. evolução no Eu acho segundo que ele tempo. não foi pior do que o outro e não foi tão nocivo. Eu acho que, até porque a gente está falando naquele momento, eu acho que a defesa do Santa Cruz, de forma geral, se comportou bem. Pode ser o laranja para Ou Totti, bem porque ou eu acho perto, que ele. bem ou perto de ou perto disso. Isso. Eu acho que o laranja para Totti é justo, porque realmente no segundo tempo ele conseguiu se recuperar, sobretudo no aspecto defensivo. Ele foi importante no defensivo ali. Agora, Natan, eu não tiro o vermelho, e aí eu coloco para mim Rodrigues. Eu gostei da entrada dele no segundo tempo, tá? Para mim, o Rodrigues pode colocar um bem ali. Eu acho que foi até um pouco temerária a entrada dele. A gente não entendeu um pouco a mudança ali, porque Rodrigues é um cara que está um bom tempo sem atuar. O Santa, das últimas vezes que precisou de um lateral esquerdo, Vinícius Silva foi utilizado, embora eu discordo completamente da escolha por Vinícius Silva, porque para mim eu nunca tive dúvidas que Rodrigues é superior a Vinícius Silva, mas chama a atenção, né? Rodrigues, depois de basicamente um mês fora, atuar numa partida como essa. Mas eu gostei da partida de Rodrigues, tá? Apareceu ofensivamente, contribuiu no ataque. Defensivamente não foi mais aquele ponto onde o Altos conseguia ganhar todas as jogadas como foi no primeiro tempo. Então eu colocaria o jogou bem para Rodrigues, o verdinho claro ali. Pode seguir. Aí dentro do meio de campo, tá? Para mim, Balotelli, razoável. Eu acho que foi um Balotelli muito aguerrido, muito importante na marcação, mas que, mais uma vez, sofreu no passe, não conseguiu ter tanta eficiência, e foi um Balotelli que precisou muitas vezes participar disso, porque Pedro Favela, por mais que eu tenha achado uma boa partida de Pedro Favela, tá? Eu vou colocar o jogou bem para Pedro Favela, se entregou muito dentro de campo, correu, disputou, brigou. Para mim, Pedro Favela ganhou a posição e não sai mais. Para mim, Pedro Favela é o titular dessa posição no Santa Cruz. Funcionou a entrada dele, para mim um acerto de Marcelo Cabo. Então, pode colocar também o jogou bem. Mas tem uma questão de característica de Pedro Favela, que ele é um pouco diferente de Gabriel Galhardo, que ele não era um cara que voltava tanto entre os zagueiros para pegar a bola. Então, muitas vezes, Balotelli tinha que fazer esse primeiro passe e Balotelli errou muito nessa bola, tá? Então, razoável para Balotelli e para mim um verde claro ali para Pedro Favela, o verde claro de jogou bem. E também já emendando aqui para fazer logo a avaliação dos volantes, eu colocaria Jonatas Paulista como o sem nota, tá?
tanto o Jonatas Paulista como o João Pedro entraram muito na reta final, já era 43, 44 ali, não tem muito o que avaliar deles na partida. Pedro Favela jogou bem, tá, Márcio? Que é o verde claro ali. Seguindo no meio campo, para mim o William Júnior fez uma partida razoável, tá? Eu vou dizer a partida do William Júnior, porque eu acho que com a bola rolando, o William Júnior... Na verdade, eu tô na dúvida. Cássio, me ajuda aí. O William Júnior, você achou mais para razoável ou para jogou bem? Porque eu acho que ele foi um cara importante nas bolas Para mim, paradas, mais para razoável. mas para razoável mesmo, né? Mas No razoável. não a ponto de tipo, ele até foi substituído, mas não a ponto de justificar o que houve no jogo de ida. Assim, Não. Eu acho que a dúvida que o o torcedor Santa teve teve na menos bola entrada parada nesse jogo também, né? exatamente. Teve mais no segundo tempo, né? Teve até o lance que coloca no travessão, né? Com o Balotelli. O William Júnior teve também a finalização que o Santa teve no primeiro tempo. Foi o único jogador que tentou arriscar. Mas no segundo tempo eu acho que ele também muitas vezes segurou o jogo mais do que deveria. Eu acho que a alteração que Marcelo Cabo fez com a entrada de João Pedro no lugar de William Júnior foi completamente diferente do primeiro jogo, onde realmente a crítica, e eu inclusive peguei pesado nela aqui, não fazia sentido nenhum a mudança. Eu acho que hoje a crítica que o torcedor teve talvez esteja mais no sentido de que talvez o William Júnior era um dos cobradores de pênalti. Só que aí, assim, aqui é uma mera especulação nossa por ele ser um cobrador de faltas e escanteio. Mas a gente não está no dia a dia. Vai saber se durante a semana João Pedro também não cobrou pênalti, treinou e foi bem, sabe? E aí por isso ele entrou, porque era um cobrador também. Porque eu sei que o João Pedro também já é cobrador de bola parada, sabe? Então eu nem vou pesar muito essa questão, porque a gente não sabe, por não estar nos treinamentos, em saber realmente quem era o melhor cobrador, se era o William Júnior ou João Pedro. Mas eu acho que o razoável aí para o William Júnior tá justo. O amarelinho para o William Júnior. E eu vou emendar com a avaliação de Gabriel Galhardo, tá? Que Gabriel Galhardo entrou no segundo tempo e eu acho que eu vou com razoável também para Gabriel Galhardo, tá? Eu acho que ele foi importante na construção da equipe. Taticamente foi uma mudança importante. O Santa conseguir povoar melhor o meio de campo, o Santa conseguir um pouco mais de tranquilidade, ganhar o meio de campo, que a gente tanto falou que o Santa Cruz não teve essa superioridade no meio de campo, nem contra o Sergipe, nem contra o Altos, mas nesse segundo tempo o Santa teve um pouco mais de domínio territorial ali, mais tranquilidade, poder maior de marcação, conseguir pressionar um pouco mais na saída de... Teve uma partida tecnicamente tão boa assim para eu colocar aqui um jogou bem, então fica no razoável, por mais que tenha Mais sido longe importante a entrada ainda dele. de fazer por merecer manter a titularidade na frente de Pedro Favela, né? Não. Pedro Favela, eu até falei antes, Celso. Para mim, a atuação de Pedro Favela hoje é de titular. Gabriel Titular. Galhardo, para mim, ele pode entrar em segundo tempo, né? Precisando fazer a substituição, ou numa configuração de jogo como a gente viu hoje no segundo tempo, onde jogou Pedro Nos Favela 90 e Gabriel minutos, Galhardo juntos. tirando os pênaltis, que aí, tipo, não tem como você não botar Roquene com o melhor em campo, mas nos 90 minutos, para mim, Pedro Favela foi o melhor jogador do Santos. Gostei da atuação dele também. Eu não coloquei ele muito bem porque eu deixei esse patamar para Rock Kennedy ali. Mas eu gostei da atuação dele, tanto Três ele pênaltis, como pô, João Pedro. assim, não tem muito argumento para você ir diferente disso aí, não. Eu entendi. Total. E o ataque, para mim, aí já emendando, pode colocar o vermelho para os três. Tá? Pois é, velho. Thiago Galhardo, Renato. Na verdade, Thiaguinho eu vou colocar o laranja só para diferenciar. Eu acho que Thiaguinho fez uma exibição ruim, mas Thiago Galhardo e Renato merecem estar num patamar diferente. Porque Thiaguinho foi uma atuação ruim por não ter aparecido tanto no jogo. Não recebeu muita bola, não era um jogo também muito para ele, é um jogador baixo. A bola no primeiro tempo, que foi quando ele mais jogou, o Santa não conseguiu chegar muito ao ataque, não conseguiu também ter tanta oportunidade para participar, mas foi uma atuação ruim, tá, de Thiaguinho. Agora, a atuação de Thiago Galhardo foi tenebrosa, tá? Tenebrosa, assim, muito ruim a atuação de Thiago Galhardo. Basicamente não Lembrou acertou os piores nada. momentos aí dele na temporada, né? Não acertou nada no jogo. Nada. A troca dele por Giovani foi um movimento difícil por parte de Marcelo Cabo,
não só por ser Thiago Galhardo, mas por ser uma disputa que estava indo para os pênaltis, e ele é disparado o melhor cobrador do Santa Cruz, então você pesa isso também. Só que aquela, não era 40 minutos do segundo tempo. Era 30, 25, tinha muito jogo pela frente. O Santa não podia abdicar da partida em troca de ter um batedor para a disputa de pênaltis. O Santa precisava tentar algo além. Então eu acho que foi até uma movimentação correta de Marcelo Cabo, porque Galhardo naquele momento era um jogador a menos. Essa é a verdade. Ele era o Santa Cruz atuando em campo com um jogador a menos, não conseguia participar, não conseguia ajudar na marcação, não conseguia dar sequência nas jogadas, não conseguia alcançar as jogadas, então completamente perdido no jogo. Vários lances que ele se enrola sozinho com a bola, sabe? Que ele vai participar da jogada e sozinho desperdiça, perde a bola, deixa sair para a lateral, enfim. Situação paupérrima de Thiago Galhardo. Dito isso, eu quero fazer um comentário específico para Renato. Porque, Maestro, assim, antes só para ver se o maestro concorda, Thiago Galhardo vermelho mesmo, né, maestro? Muito mal. Perfeito. Talvez o pior do time, inclusive. É porque o lance de Renato veja, pelo menos Renato teve a personalidade de bater a primeira cobrança. Thiago Galhardo não poderia cobrar porque foi substituído, né? E Renato ali, ele teve personalidade, porque, veja só, depois do gol, depois da palhaçada daquele lance. Assim, daquele Escolha lance. muito ruim ali, aquela cavada de pênalti. Se ele perde o pênalti, ia ficar assim. insustentável. Insustentável. Não, eu quero fazer um comentário em específico sobre Renato, porque assim, para mim Renato é o maior responsável do Santa Cruz ter ido para os pênaltis nessa disputa. Primeiramente, Renato, na partida de ida, não esqueçamos, perdeu um gol na marca do pênalti. Uma bola que sobra para ele na marca do pênalti na arena e ele finaliza para fora. Primeira chance desperdiçada. Só que ali, beleza, é do jogo. A gente até trouxe uma avaliação negativa aqui porque ele desperdiçou, mas era um cara que estava gerando o jogo, não à toa foi mantido no time titular, beleza. O que ele fez hoje, no segundo tempo, não existe. Se ele finaliza aquela bola, o goleiro defende, a bola vai para fora, a gente ia estar falando aqui de um lance perdido, ia pesar mais ou menos como ele perdeu o lance na primeira partida, é do jogo. Eu nem não acho. É do jogo. Eu nem acho. Eu acho que, tipo, se ele finaliza aquela bola e ela vai para fora, ou o goleiro defende, a gente nem estaria comentando. A gente teria falado como, tipo, teve aquela boa chance de Renato. Não teria falado que foi um gol perdido assim, sabe? Foi uma. Não, o outro foi muito mais, porque o outro era na marca do pênalti de fato. Muito mais. Esse aqui, por mais que ele tinha recebido um presente ali, mas já tinha um zagueiro chegando, tinha um goleiro. Chegando, exatamente. Mais. Ele estava na meia-lua da grande área ainda. Ia ser um lance de jogo. Isso que eu tô dizendo. Ia ser um lance de jogo. Não ia ser um gol de cego. O que não existe é o que ele fez. Num jogo que tem VAR, que ainda tem esse agravante, tem VAR. Do que adiantava ele tentar... E em Caruaru, que o cara do setor tentou fazer um gol de mão. Assim, um jogo com o VAR e o cara me faz um negócio desse. É uma irresponsabilidade completa. Completa, assim. Porque se ele finaliza, se o goleiro defende, no mínimo ganhava um escanteio, no mínimo ganhava uma chance, no mínimo ganhava uma oportunidade. Ele simplesmente escolheu nem tentar. Se ele não tem a velocidade, está cansado, não vai conseguir alcançar aquela bola, finaliza logo quando recebe. Porque ele adianta, e aí depois que ele adianta a bola, ele percebe que não vai conseguir mais. É importante destacar, ele tinha que bater com a esquerda ali. Mas ainda assim, era para bater, pô. Era para bater. Cavar o pênalti, assim, é um negócio que dá muita raiva, pô. Dá muita raiva, porque você vê um presente. Você vê, aí você espera que, tipo, que você crie alguma oportunidade, que você jogue a responsabilidade para o outro lado, jogue a bola para a quadra do oponente, qualquer coisa. Forçar o erro, feito você falou, podia sair um frango, podia ter um escanteio, que o Santa tem uma bola aérea forte, podia ter um rebote, podia ter qualquer coisa. Você escolher fazer nada, porra, velho, é revoltante, velho. É revoltante. E assim, é aquela história que a gente já falou aqui, não é porque passou que tá tudo certo. Não é o primeiro ato de completa irresponsabilidade de Renato com a camisa do Santa Cruz. Renato não jogou o primeiro jogo do mata-mata contra o 13, porque ele basicamente escolheu ser contra o 13 não, contra o Sergipe, perdão, porque ele escolheu ser expulso na partida contra o 13. Ele tinha um cartão amarelo, ele marca um gol
e vai comemorar no meio da torcida, sabendo que isso leva amarelo, porque um jogador profissional como o Renato, experiente, em 2025, ele tem a obrigação de saber dessa regra. Não importa se ele acha que ela é bonita, feia, correta ou não deveria existir. Ele tem a obrigação de saber que essa regra existe. A partir do momento que ele faz aquilo, ele escolheu ser expulso. E o Santa perdeu ele em uma partida do mata-mata por causa disso. Além de ter jogado o jogo contra o 3 com um jogador a menos. Mas ali vamos até relevar isso porque era uma partida que não valia tanto. Mas o Santa perdeu ele em uma das partidas contra o Sergipe. Não pôde utilizar o jogador. E aí hoje, mais uma irresponsabilidade, ele faz isso numa reta final, num lance que não era tão simples, mas que poderia ser, na verdade poderia não, foi a melhor chance que o Santa Cruz teve no jogo. E ele simplesmente escolhe não tentar. Ele escolhe simular, sabe? Então assim, um completo absurdo, então vale esse comentário específico aí para Renato, muito mal para ele aí, o vermelhinho. Não tem como ser diferente na avaliação. Para a gente fechar, vamos com o Giovani. É razoável para Giovani, eu acho que não participou tanto tempo do jogo. Não teve também tantas oportunidades. É aquele razoável que é quase o sem nota. Tá? Não vou colocar o sem nota porque ele teve mais tempo em campo, mas foi na média ali, cobrou o pênalti bem também, então razoável para ele. Inclusive na cobrança de pênalti, meu amigo, deu um frio na barriga, eu acho que em todos os torcedores, viu? Porque foi aquela cobrança que o cara vai andando devagarzinho, aí todo mundo olha e pronto, vai perder. Quando começa a fazer essa dancinha aí, essa coisa todinha, esse negócio diferente, o torcedor não confia muito, mas bateu bem e marcou ali. Foi o segundo gol do Santa, né? Na cobrança de pênaltis. Muito bem. E agora, para a gente fechar a nossa análise aqui de Campinho, vamos falar sobre Marcelo Cabo, que foi apontado como um responsável direto pelo revés no jogo de ida, principalmente pelas escolhas ali de mudança no segundo tempo. Vamos botar uma lupa aí na substituição de William Júnior naquela ocasião. O que é que você acha da participação de Marcelo Cabo nesse jogo de hoje, meu caro Arthur? Só para confirmar, Giovani e o amarelinho, tá, Márcio? É o do razoável. Verdade. Celso, se a gente falou que a avaliação de Rock Kennedy ela foi bem mais fácil agora do que na partida contra o Sergipe, a avaliação para mim de Marcelo Cabo é que é difícil. Porque eu acho que, em relação à escalação, ele acertou na entrada de Pedro Favela, mas errou ao entrar com o Thiaguinho. Eu acho que ele, nas mudanças do segundo tempo, acerta. Eu gostei da entrada de Gabriel Galhardo, eu acho que Rodrigues foi bem na lateral esquerda. A entrada de Giovani no lugar de Thiago Galhardo, eu já falei aqui no meu comentário que eu também achei uma movimentação correta. Então, no geral, dá pra gente falar que ele teve um saldo positivo, mas ao mesmo tempo não foi um Santa que fez uma partida boa, né? A gente falou já disso aqui. Por mais que o Santa tenha conseguido o objetivo, não foi um Santa que teve uma evolução de desempenho. A gente já falou bastante que precisa de mais daqui pra frente. Mas falando do jogo de hoje em específico, eu ficaria entre o razoável e o bem, tá? Por ele ter acertado nesses momentos em que ele precisou atuar em termos de modificação, em termos de composição da equipe. A escolha por Pedro Favela foi importante, né? Foi importante. E eu diria que a entrada de Gabriel Galhardo no segundo tempo no lugar de Thiaguinho, para mim também foi. Foi. Eu acho que ele entendeu o fechou uma casinha ali, né? Isso. Não sei o que é que Cássio acha. Maestro, o que é que você acha, Marcelo Cabo? Ele, entre razoável e bem, é a análise de Arthuzito. Olha, eu diria bem, porque eu acho que a gente já falou da parte defensiva, que funcionou. Eu acho que a parte... Marcelo Cabo já fez críticas sobre a parte tática, mas eu acho que hoje o desempenho do ataque ele está muito mais, além da questão do gramado, naturalmente você coloca o gramado, mais com a parte técnica do que tática. Eu acho que tecnicamente os jogadores do ataque, Galhardo não fez nada, Renato teve a chance para fazer, não conseguiu. A bola parada, que era do não quase marcou ali para o lance do Balotelli. Eu acho que foi muito mais a parte técnica do que outra coisa. Então, assim, se Arthur mesmo falou que assinava o empate. Então, também a gente não pode cobrar tanto do treinador dizer que ele deveria ter feito uma postura diferente para vencer e tal. O que dava para fazer, talvez consciente do que não fez tanto assim no primeiro jogo, ele disse, vou pelo menos sustentar aqui o empate, confiou em Rock Kennedy.
Para mim, entre razoável e bem, mas na dividida que não vai ter metade amarelo, metade verde, eu vou de verde dessa vez. Vamos lá, assino. Muito bem, então. Bem para Marcelo Cabo. E aí a gente fecha o nosso campinho. Meu querido Márcio, pode trazer aí o verdinho para o comandante Coral nesse jogo decisivo. Ponto, como De João está falando. Ele teve teve a personalidade, não sei se foi exatamente isso que ele falou, mas se eu entendi, eu concordo. E ter tirado o Galhardo na reta final, tá? Ele podia ter, por exemplo, ele poderia ter pensado assim, pô, vou manter Galhardo para uma cobrança de pênalti, mas ao mesmo tempo, pô, não dá para manter esse cara mais 10 minutos se de repente eu nem chego nos pênaltis. Então, assim, total. Exato. Não, ele nas mudanças eu acho que foi bem, Cássio. Tanto é que se você for ver aqui a avaliação, tava precisando, inclusive, acertar nas mudanças, viu? Assim. Exato. Todos os jogadores que entraram foram melhores do que os que estavam antes. O que prova que ele ter ido mal nas mudanças que a gente tanto falava nas últimas partidas, do Santa Cruz cair tanto de rendimento quando ele mexia na equipe, não era porque o banco é tecnicamente inferior. A gente viu hoje que esse mesmo banco deu opções que fez a equipe melhorar durante o jogo, inclusive com variações táticas, então eu acho que o jogo bem tá justo. Muito bem. Então, dessa forma, tá aí, galera. Pro print, tá a nossa análise do desempenho individual dos tricolores nesse empate que garantiu o Santa Cruz na cobrança de pênaltis nas quartas de final da Série D.